Saudações, amantes da literatura. Tudo bem com vocês? Está no ar o 8º episódio do podcast coletivo Diversidade Literária. Eu sou Luciano Máximo. Você me encontra no Instagram, no @LucianoMáximo_. Siga também a Diversidade Literária no @Coletivo Diversidade ES. São muitas as ações desse grupo de escritores e vale a pena conferir. Neste episódio, eu converso com a escritora Sara Ferreira Reis. Ela é professora da Rede Municipal de Vila Velha, na área de Educação Especial, e é contadora de história. Quer conhecer mais do trabalho da professora Sara? Então se liga nessa conversa que começa agora. Estamos no ar já. Primeiramente, Sara, obrigado aí por estar participando, né? Está tirando um tempinho para a gente conversar. Para começar o papo, você podia falar um pouco da sua trajetória, né? Até você se tornar uma escritora, contadora de história, né? Dinâmica, que a gente conhece. Fala um pouco aí da sua trajetória aí até você chegar a escritora aí que tem alguns livros, né? Fala pra gente aí. Bom, eu comecei lá em 2000 e... Não vou falar não, o tempo, senão ficar muito velho. Com a contação de história nas escolas, na escola que eu trabalhava, e toda sexta-feira, eu tirava um momento para conversar com meus alunos, né, contar história para eles. Toda sexta-feira tinha aquele momento de contação de história para eles, para meus alunos, né, na sala de aula. E a professora do lado, as professoras começaram a se interessar também. E começaram a pedir, tia Sara, dá para mim trazer meus alunos para cá, para ouvir a história também, sua história? Eu falei assim, dá, pode trazer. Aí elas juntavam sempre, toda sexta-feira tinha aquele momento de eu pegar uma história e depois trabalhar ela, né? Não era se contar por contar, não. Eu pegava a história por exemplo, de Ruth Rocha, né, contava a história, e depois a gente iria trabalhar aquela história dentro da sala de aula. E com isso foi crescendo, né? Foi crescendo e o pessoal começaram a pedir toda sexta-feira, e eu fazia isso, e aí com o tempo a escola começou a pedir para mim contar no pátio, para a escola toda, né? E aí eu comecei a montar figurino. Eu falei assim, bom, eu já vou sair da sala de aula, então eu vou ter que dar uma aula diferente, né? E aí eu comecei a montar os figurinos e uma vez por mês a gente ia para o pátio, eu levava as crianças todas para o pátio, primeiro, segundo ano, terceiro ano, depois quarto e quinto ano, e contava história para eles, para o pátio, né? A escola começou a pedir, e outras escolas também que ia lá, que era conhecida da gente, né? E começou a pedir também para eu contar nas escolas, né? Que aí foi aí que eu comecei a montar figurino, para não ir como se fosse normal, né? Assim, bom, vai ser uma aula diferente. Então, como vai ser uma aula diferente, e eu acho que eu devo colocar uma roupa diferente, um figurino diferente também, para não ficar uma coisa assim, maçante, como fosse uma sala de aula, né? E aí começou. E aí começou, as escolas começaram a pedir para mim contar, né? E no meu planejamento geralmente era na sexta-feira, e as pedagogas ligavam para mim, para eu poder ir lá contar história, esse momento, né? Fazer evento na escola e pedia para mim ir lá. E aí, com o tempo, foi passando o tempo, aí eu tinha um colega que trabalhava na Secretaria de Educação também, que é professor de artes, né? E me chamou para ir para lá. O secretário me viu contando história. Formação, assim, às vezes tinha formação, assim, de professores, né? E ele sempre me chamava para ir lá, né? Momento de alfabetização, professor de alfabetização, professor de UMEI, né? Que é da educação infantil, e sempre me chamava para ir lá contar história, para ir lá naquele momento de formação. E eu sempre ia. E foi passando o tempo, esse meu colega falou, Sara, vem para trabalhar na Secretaria de Educação com a gente. Ah, não, um dia eu estava lá contando, lá no Titanic, no centro aqui de formação, aí o prefeito chegou e eu estava contando história. E aí ele pegou e me chamou, era outro prefeito antigo, e me chamou para ir para a secretaria. Só como eu estava meio assim, com o prefeito, eu falei assim, não vou não. Eu vou sair da minha zona de conforto, que é a minha sala de aula, né?
minha escola era aqui próximo de casa, e eu sou professora de AE, Educação Especial, né? E eu falei assim, gente, vai ser muita confusão para mim, vou sair da minha zona de conforto, deixa eu ficar na minha zona de conforto quietinho. Então, naquele ano eu não fui. Aí pensei, depois eu falei assim, o meu colega que trabalhava lá me chamou para ir, falou assim, Sara, vem para cá, Sara, nós estamos com um projeto de contação de história, tá aqui na Secretaria de Educação. Então, eu fui para lá. Fiquei 6 anos lá na secretaria com esse projeto de incentivo à leitura, através da história, viajando no mundo mágico dos contos. Aí eu fui me aprimorando mais, aí fiz uma mala para mim, montando figurino, né, melhorando mais, porque aí eu já ia atender só nesse projeto de contação de história. Ia ficar só nesse projeto. E aí fiquei uns 6 anos lá na Secretaria de Educação com esse projeto, de incentivo à leitura através da história. Chamava Projeto Viajando no Mundo Mágico dos Contos. E fiquei 6 anos lá. E aí, na pandemia, e aí veio a pandemia, né? E na pandemia, continuamos, né, com esse projeto, só que era online. A gente tinha um site da prefeitura, Conectados na Vila, que a gente tinha que alimentar esse site para os alunos, né, que estavam em casa. Então, a gente tinha que toda semana contar uma história. Igual tinha aula normal, então eu tinha que montar uma história também para contar online. Só que tinha que ser rápido, né, porque você sabe, não pode demorar, né, uns 4, 5 minutos só. E aí continuamos com esse projeto. A gente tinha que alimentar o site com contação de história também. E a gente tinha um encontrão de contadores de história, ainda tem até hoje. Só que esse encontrão online, né? Durante a pandemia, nós tínhamos esse encontrão e me pediram a história, que eu vou chegar onde eu comecei a escrever. Aliás, eu já tinha escrito uns textos para... me pediram a prefeitura tem Entre Versos e Rimas, que é um livro feito com vários escritores, com alunos, com funcionário, com professor, quem quer escrever. Então, eles montam sempre um livro, chama-se... deixa eu achar aqui o nome do livro aqui, para te mostrar. Esse aqui foi o primeiro livro, eu coloquei um texto meu aqui. Entre Versos e Rimas. São vários escritores, olha a capa bonita. Minha colega que desenhou essa capa, deve você ver? Eu consigo ver, estou vendo que é bonito. Infelizmente, nossos telespectadores não vão ver, né? Mas, então, olha que linda a capa. Muito bonita, colorida, legal. Minha colega que fez. Minha colega lá da sala, lá. E o meu primeiro texto grande foi nesse livro aqui, que fala sobre a importância de contar a história na educação. Entendeu? Justamente sobre isso. E aí, foi o primeiro texto que eu fiz aqui. E aí me pediram um texto, me pediram, quando eu estou te falando, a gente estava contando online, para esse encontrão de contadores de história, que era o Espírito Santo todo, vários contadores, só contadores de história, do Espírito Santo, de vários lugares. Essa minha colega Sandra Freitas, que mobilizava esse grupão de contadores de história. E a gente ia contando, né? E aí me pediram um texto sobre o índio, né? Você vai contar a história, Sara, dá para você contar uma história sobre o Dia do Índio? E eu comecei a olhar, menina, esses livros, meu Deus, Dia do Índio, o que eu vou falar Dia do Índio? E aí comecei, menina, a pesquisar sobre o índio, falar do Dia do Índio, mas essas coisas, assim, sabe, mais séria, que não era coisa assim para criança, né? Então, eu lembrei que minha família, minha mãe, nós somos de origem indígena. Minha mãe mesmo é filha de índio mesmo. E eu tenho um sobrinho que mora lá no interior do Espírito Santo, que é São Gabriel da Palha, um sítio lá onde não mora ninguém. É assim, igual de índio mesmo, sabe? Igual a aldeia indígena. Então, você chega lá, só eles que moram lá naquele lugar. É um sítio que só tem eles lá, não tem ninguém. Para você chegar, você tem que andar, acho que uns 12 quilômetros até você encontrar vizinho.
E esse menino, ele adora pescar, mas ele é igual um índiozinho mesmo, sabe? Ele adora pescar. E então, durante a contação de história, eu lembrei, eu não tinha escrito nada, e eu então lembrei de contar essa história desse menino que é um índiozinho, aí comecei a falar que ele é um índiozinho e tal, que adora pescar, né, e que tem, e onde ele mora, ele pesca, o menino que mora, onde mora na casa dele, perto da onde ele mora, na aldeia, tem muitos pássaros, animais domésticos, macaquinhos, papagaio, tudo vai assim na porta da sua casa, né? E ele gosta, eles comem comida assim, mais assim, comidas naturais, raiz, milho assado, aipim, batata doce, essas coisas, sabe? E aí comecei a contar, menino, e contar sobre e todo mundo, né? Contar dessa história desse menino, do índiozinho. E aí todo mundo começou, Sara, por que você não escreve um livro sobre essa história que você está contando? Então, todo mundo que estava assistindo as histórias começaram a escrever. Sara, por que você não escreve? E foi aí que surgiu esse primeiro livro, O Índiozinho Curioso. Foi durante a pandemia, foi que eu comecei, depois que eu acabei a live, né? Comecei a pensar, né? Comecei a pensar, contei a história e tal, e aí comecei a escrever. Foi aí que surgiu esse aqui, o primeiro livro, que é O Índiozinho Curioso. Mas eu nem tinha rabiscado, eu tinha escrito nada sobre ele, sabe? E aí, quando eu contei a história, que eu acabei de contar a história, e comecei a escrever. Foi aí que eu escrevi essa história que eu contei, que eu escrevi nesse livro Índiozinho Curioso, que todos pediram, né? Por que você não escreve um livro sobre essa história? Foi aí que eu escrevi essa história, que é realmente real, que acontece lá, as capivaras, os bichinhos que ficam correndo, que o menino vai atrás, larga os peixinhos lá, larga o anzol que ele estava pescando e vai atrás dos bichinhos, né? Foi aí que surgiu esse livro, Índiozinho Curioso. Eu dei vários temas para a editora, né? Mandei para a Nilza Jordan, 2 temas, aí ela falou assim, Sara, vamos botar o Índiozinho Curioso mesmo. Mas eu nem tinha título, entendeu? E aí que surgiu o primeiro livro, foi na pandemia, esse Índiozinho Curioso. Legal, Sara. Eu já te vi assim, caracterizada também, é bem divertido. Eu não sei se foi você que eu já vi vestida de Emília, no sítio do Pica-Pau, Sim, vestido de Emília, eu tenho. As pessoas pedem, depende do tema. Por exemplo, dia do livro agora, de abril, aí a gente vai falar do livro, né? E a gente não tem como falar do livro sem homenagear Monteiro Lobato, né? E então, aí eu falo, eu conto a história, eu vou na contação de história, que a gente já tem um projeto lá na nossa escola também, com o bibliotecário, de contação de história também. E ele faz esse projeto para o ano todo, né? Então, cada mês a gente fala de um tema. Por exemplo, mês de abril agora é dia do livro. Então, a gente vai falar do livro e também dia do índio, que agora a gente não fala dia do índio mais, a gente fala povos indígenas, né? E dia 18 de abril a gente comemora o aniversário de Monteiro Lobato e dia 19 é dia do índio, né? Então, eu conto história e coloco até o cocazinho de índio para homenagear o dia do índio. Eu pego as crianças também, coloco elas de fazer os personagens, coloco o cocazinho nelas, para elas para representar, né, o dia do índio, né, o dia dos povos indígenas, que agora nós falamos do dia dos povos indígenas, né? Já não pode falar mais índio, né? Dia do índio, né? E até ficou legal essa nomenclatura, né, de mudar dia do índio para povos indígenas, porque se você fala dia do índio, você está referindo ao índio, né? Então, isso fica meio pejorativo, dá a entender que o índio é uma selvageria, né? E quando você fala povos indígenas, você está se referindo a coisa mais bonita, né? Que está falando um povo, né? Não está falando do índio. Eu achei até legal essa nomenclatura, né? Se eu fosse escrever hoje, eu não poderia escrever o índiozinho. Mas como eu escrevi muito tempo, né, na pandemia, e esse aqui eu já tirei está na 4ª tiragem dele. Vou até aproveitar esse gancho que você falou aí, que se fosse hoje você não usaria esse título, para comentar um pouco
do Monteiro Lobato. Você acha que ele é a grande referência quando o assunto é literatura para criança? Você acha que Monteiro Lobato, apesar da tentativa de cancelamento que ele vem sofrendo ultimamente, essa coisa toda, você ainda considera ele importante para as crianças? Eu considero. Muitas críticas. Hoje em dia a gente não pode falar mais nada, né, Luciano? Qualquer coisa que você fala já é bullying, já é isso, já está. A gente procura vários meios para desfazer do escritor, mas pelo menos foi um escritor que pensou naquela época, né? Na época que não tinha nada de entretenimento, não tinha livro direcionado à criança, podem falar o que quiser dele, né? Mas eu ainda considero assim, um dos pioneiros, um dos melhores que escreveu para a criança. Eu acho. A gente tem que entender, na minha opinião, né, a gente precisa entender que muitas coisas que tinham na fala dos personagens naquela época, hoje em dia pode ser que não ficaria legal, mas a gente tem que entender que era uma época diferente, né? Era a época onde não existia a malícia de tudo que você fala. Antigamente, você pode ver coisas que você brincava antigamente, se você for brincar hoje, já com a criança, no tempo dessas crianças, você brincava, você falava o menino de qualquer coisa, brincava, e não tinha esse negócio de proibição, ninguém levava para esse lado da maldade, né? E hoje em dia, qualquer coisa que você brincar, você fala, minha neguinha, vem cá, não pode falar neguinha, né? Se você falar, você chama, minha neguinha, hoje tem essas brincadeiras de brincar, vem cá, minha pretinha, vem, né? Hoje em dia você não pode mais falar isso. Então, são coisas que antigamente não existiam, eu acho que não existia essa malícia. Então, acho que o Monteiro Lobato não foi assim, do lado dele, preconceito, ele escreveu, igual fala que ele era isso, que ele era aquilo. Eu não penso assim, não, Luciana, eu não penso assim, eu penso que ele pensou em fazer uma coisa mais lúdica, uma coisa mais agradável para as crianças, porque só então não tinha, de levar um pouco de... O Sítio do Pica-Pau é seguido até hoje, as crianças têm desenho animado, as crianças até hoje, muitas crianças assistem, tem lá no vídeo, e eu acho assim que ele pensou mesmo em fazer o bem, porque não existia, você sabe que não existia, então ele foi pioneiro, e que pensou nas crianças, em levar a literatura para as crianças, querendo ou não, incentivar um pouco a literatura. E eu visto de Emília, não estou nem aí, me chamam, me pergunto mesmo, mas primeiro eu peço opinião na escola, o que vocês acham? Devo colocar o que, Emília? Coloca, Sara, vem de Emília. Muitas escolas que eu vou me pedem para ir de Emília, dá para você vir de Emília, tia Sara? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você conheceu do Sítio do Pica-Pau, a pessoa conhece todas as crianças. Quando você conhece as meninas, criancinha pequenininha lá, tia Sara, eu tenho essa boneca lá em casa, na UMEI, quando eu ia na UMEI, eu estava na secretaria, que eram muitas UMEIs que eu ia, tia Sara, eu tenho você lá em casa. Então eles acreditam mesmo que seja uma boneca, sabe? E eu fiz na época, o Visconde, tinha uma menina que trabalhava comigo, nós fizemos o Visconde e a Emília. Então, no momento de contação de história, a gente fazia o sorteio para os meninos, né, do Visconde, e para as meninas, a Emília. Se você vê a alegria dessas crianças, quando elas eram premiadas, que elas ganhavam a bonequinha Emília, o menino, você precisa ver. Então, a gente sempre trabalhou, a gente tem que trabalhar o dia do livro, e a referência, infelizmente, é o Monteiro Lobato. Não é verdade? Assim, eu acho que é tão importante a obra dele que não pode privar o menino de ler. Tem que apresentar a obra dele e, se for necessário, de repente conversar sobre aquilo que, de repente, hoje não seria bacana, ou alguma coisa que a gente pode dizer que é racista, né, no livro, mas a gente tem que explicar a situação. Isso eram outras épocas. Outra época. Outra época, né? E a gente fala, nessa época não existia isso, não existia essa malícia, não existia o pensar, né? Nem os pais pensavam isso, né? Você sabe, né? Naquela época, ninguém pensava isso. E o escritor não era nem tanto assim, tinha tanta importância, né, Luciano? Você sabe que quantos escritores que ficaram assim, que nem
Ele foi fazer mais sucesso depois da sua morte, né? Porque quantos artistas, né? Quantos escritores ficavam assim, obscuro, assim, invisível, né? É a minoria depois... que recebia reconhecimento depois de, assim, quando era vivo é a minoria, a maioria era só depois de morto mesmo, né? Isso. E Mas, as pessoas nem se preocupavam, né? As pessoas mais críticas mesmo, acho que não pensava nisso, né? Porque era mas todos além, têm. É porque nessa época eu acho, Luciano, que todos tinham esse pensamento, né? Só não tinha coragem, ele colocava no papel, não tinha coragem que ele tinha, né? De colocar no papel o que ele colocou, né? Mas a maioria do povo naquela época tinha esse pensamento. Mas além do Monteiro Lobato, você tem outras referências assim, em literatura infantil, que você acha importante mencionar aí? Não, Ruth Rocha, eu trabalho muito com Ruth Rocha. Uhum. Ruth Rocha também, trabalho muito com Ruth Rocha. Tatiana Belli, também eu conto muita história dela. Mas é Aqui mais. no, aqui no estado, você menciona alguém? Você Aqui no acha boa? estado eu tenho. Francisco Aurélio, primeiro livro infantil, infanto-juvenil, que eu comecei a contar, foi de Francisco Aurélio. Francisco Aurélio foi meu professor na faculdade. E eu comecei mais a escrever também com influência dele, né? Porque toda vez que ele ia dar aula para gente, ele chegava na sala de aula, ele deu aula de linguagem para mim na faculdade. Ele chegava com um livrinho. E antes de começar a aula, um livrinho infantil. Eu tenho esse livrinho dele até hoje, A Cachorrada no Céu. É o livrinho infantil que ele tem. Não está aqui agora, mas depois eu tenho ele aqui. Então, foi o primeiro livro aqui de infantil, foi dele, Francisco Aurélio, A Cachorrada no Céu. E toda vez que ele ia dar aula para a gente, ele chegava com um livrinho. E ele contava a história para a gente. Antes da aula, ele contava a história. Então, eu achava isso tão, tão bonito, né, dele contar a história para a gente. E ele, assim, é o meu percussor, meu incentivador, assim, Referência aí, né, no estado. referência na Capixaba aqui, né? Eu tenho visto outros escritores falando mais ou menos o que você falou aí, que por causa dele, né, Ele começou a escrever literatura infantil, realmente ele é uma pessoa importante aí na literatura infantil. Ele tem poucos livros infantil, mas esse aí, eu tenho uns 3 livros dele infantil, mesmo que é para criança menor, mas ele escreve mais para infanto-juvenil, né? Mas eu tenho uns 3 dele bem assim, na linguagem mais infantil. Ele até eu te encontrei com ele num encontro que a gente teve, ele até me deu um, que eu ia contar, até agora não tive a oportunidade de contar ainda. Mas eu já até comecei a trabalhar ele para contar. Mas você também é conhecida, né, pela literatura infantil aí, com suas contações de histórias, seus livros. Mas você também já participou de antologias aí, né, do coletivo e tal. Então você escreve outras coisas que não seja literatura infantil? Como é que é? Por onde você caminha aí na literatura? Não, eu comecei a escrever com a Neuza Jordan, pediu para a gente escrever um livro, o primeiro foi esse aqui, o Letrinhas. Aí ela pediu para a gente escrever, falar sobre fazer a poesia sobre Espírito Santo, né? E aí eu fiz a primeira depois desse aqui do Entre Versos e Rimas, que eu falei sobre a importância de contar a história, foi um texto esse texto foi ai, deixa agora. Opinião. Esse texto daqui, desse Entre Versos e Rimas, é um texto de opinião que fala. Tem vários textos aqui nessa antologia aqui. Tem poesia, tem texto de opinião, tem vários. E o meu foi de opinião, que eu falei da importância de contar história na educação. A prática de contar história na educação. Que são 2 páginas desse livro aqui. E então a Neuza pediu um texto sobre
estava escrevendo, nós reunimos aqui, o primeiro livro dela foi Letrinhas aqui, ela já tem vários desses, várias antologias ela já fez, mas eu não quis não, porque a gente é muito ocupada, já tem que parar para escrever, já está escrevendo outras coisas, eu estou com 3 livros infantis para ser publicado, e estou esperando incentivo. E então, ela pediu para escrever. Então, esse aqui foi, depois desse Versos e Rimas, teve esse aqui, ó, Letrinhas com poesia, que eu fiz sobre o mar de Itapuã. Foi esse aqui, que ela pediu para falar do Estado, e eu fiz o texto sobre esse aqui. Depois veio esse outro, veio outro dela, Amor de Mãe, aí eu participei desse outro. E depois ela mandou os outros, não vou participar mais não, que eu estou ocupada aqui com as outras coisas, e não deu. Mas tem várias antologias, tem umas 6 antologias aqui que eu já participei, tem esse também da diversidade literária, que eu também participei desse, o outro eu não quis, Desigualdade. Depois veio esse Dia dos Namorados, também, que eu participei, que é um livro que tem 3 textos meus nesse aqui, ó. Esse aqui tem 3 textos, mas ele não fala, assim, uma antologia livro dos namorados. Ele fala um texto que fala de amor, né? Ele lançou no mês dos namorados, no mês de junho. Então, por isso que é um livro da antologia dos namorados, mas ele fala diversas formas de amor. Não é só amor de casal, amor de namorado, não. Ele fala diversas formas de amar. Amor de amizade, amor de mãe, amor de filho, de amigo, sabe? Amor de casal também. E acho que tem umas 6 ou 8 antologias aí que a gente participa com vários escritores, mas agora não. E esse aqui também. No Estado, aí a gente vê que sempre tem muitas antologias sendo lançadas, né? A gente também não consegue participar de todas, né? De vez em quando a gente participa de uma ou outra, mas é muito bom, é uma oportunidade boa também, às vezes, é uma porta de entrada para escritores que ainda não publicou seu livro solo, começa a participar de antologia e depois vai pegando gostinho, né? Eu gosto, eu acho assim, eu acho importante, porque aí a pessoa, às vezes tem tanto texto bom, né? E aí às vezes não tem oportunidade, igual você falou, não tem oportunidade de publicar. E a pessoa abrir uma porta para você, para te dar oportunidade, para você mostrar seus talentos, uma chance boa. Hein, Sara, você que é professora, né? Você falou aí de educação especial e tal. Eu imagino que essa sua vivência na escola te inspirou para você escrever aquele livro seu, Era uma Vez, Encontro de Corações, né? Fala um pouco pra gente dessa obra aí. O que significa aí esse encontro de corações e tal? Fala um pouco para nós aí. Então, eu trabalho na escola, então são vários professores de educação especial. Eu tenho uma sala lá chamada AEI, Atendimento Educacional Especializado. A criança estuda de manhã e vai à tarde ter aula comigo só nessa sala. Então, eu atendo a criança contra turno. E eu tenho as colegas, e elas lendo meus livros, Indiozinho, vários compraram lá na escola, Indiozinho, essas antologias, né, que eu igual te falei. E elas, algumas falaram, poxa, tia Sara, você não escreve para nossas crianças, poxa, você tem que falar de nossas crianças, valorizar nossas crianças. Aí eu falei assim, pode deixar que eu vou escrever sim. E falei, vou escrever. E um certo dia, a gente estava lá no recreio, e esse menino, tem os 3 crianças cadeirantes na escola, 2 crianças cadeirantes, que são esses 2 aqui, ó. Esses 3. Esse aqui é aluno da escola, esse aqui é aluno também da escola, esse aqui é meu aluno. E quando meu aluno, ele chega 3h30 para aula comigo. Quando a mãe dele chegou, esse outro, o irmão, eles são irmãos, os 2 são cadeirantes. A cuidadora estava dando comida para o irmãozinho, que é cadeirante também, e eles não se conversam, né? Não tem comunicação nenhuma, nem verbal, nada, no oral, nada, nem movimento, nem nada, nem não se movimento, nem com as mãozinhas, nem com os pés, nem nada, né? E quando a mãe chegou, a cuidadora estava tentando dar comida a ele, e ele chorando, né? Que não queria comer. Quando a mãe chegou com esse meu aluno, o Bruninho, que é irmão dele,
Menino, se você vê aquele sorrisão que esse menino deu, a hora que ele estava chorando, as lágrimas rolando no olhinho dele, menino, aquela tristeza, aquela luta para cuidar da comida, e o menino comia e chorava, chorava. Quando a mãe chegou com ele, com o irmão, o menino parou de chorar e os dois começou assim, aquele sorriso, aquela coisa tão linda, tão linda. A diretora olhou, Sara, olha aqui que lindo, Sara. Vem cá tirar foto. E ela juntou as duas cuidadoras aqui, falou assim, entra aqui, Sara, para tirar a foto. Botou a mãozinha deles, dois sorrindo, um olhando para o outro, aquele sorriso bonito, sabe? Oi, entra aqui, Sara, para tirar a foto. Olha que lindo. Ela tirou a foto. Ela tirou a foto e mandou para mim. Quando ela mandou essa foto, aí deu aquele estalo, falou assim, pronto, agora que eu vou escrever o livro das meninas que elas estão pedindo. E você aí se baseou na foto para fazer a capa do livro, né? E aí eu peguei, mandei para a editora, né, para a Neuza, falei assim, Neuza, eu mandei umas fotos para você, o que você acha? E contei para ela. A Neuza falou assim, Sara, que lindo, Sara, vamos colocar na capa? O que você acha? Eu falei assim, pode colocar. Ela mandei a foto, ela pegou, reproduziu a foto e colocou aqui. A cuidadora, eu no meio e a outra cuidadora. E os três aqui, que a Belinha também, que é lá da sala de primeiro ano, que era, né, que agora está no segundo. E aí surgiu, era uma vez Encontro de Corações, como se fosse assim, quando você está sozinho, quando você fosse assim, você se sente isolado no lugar que chega alguém do seu íntimo e te encontra. É como se fosse dois corações se encontrando. Então, para ele, eu imaginei, né, que fosse assim, Encontro de Corações, que os dois se encontraram e foi essa alegria, né, essa emoção. E apesar nesse livro, conta que apesar de todas essas limitações dele, desse menino aqui na escola, ele não é criança. Na realidade, Luciano, lá na escola, ele é aluno nosso mesmo. E ele não é triste. Você olha para ele, ele está sempre sorrindo, sabe? Só quando está muito dolorido mesmo, que ele fez uma cirurgia, que teve que engessar o quadril todinho, é só assim que você via ele chorando na hora de comer. Mas fora isso, se você vê o sorrisinho dele, as crianças brincando com ele, empurrando a cadeira, todo mundo, sabe? Esse aqui fala do cotidiano dele dentro da escola e que apesar de todas as limitações dele, ele é uma criança feliz, né? E aí, quando eu conto essa história, quando eu vou nas escolas, eu já vou em várias escolas contar essa história, e eu canto para as meninas. Aí eu sempre canto, abra sua boca e começa a sorrir. Este é o remédio para você ser feliz. Aí eu pergunto, por que eu cantei essa música? Aí as crianças mesmo respondem, até os pequenininhos de meio. Ah, porque eles se comunicam com sorriso. Ah, eu acho muito lindo, sabe? Esse livro. E esse também já está na segunda tiragem. A sensação de você trabalhar com o próprio livro, assim, na escola, com os meninos, deve ser bem bacana, né? Você imagina, o dia que teve o ano passado, esse aqui foi lançado no final do ano retrasado. E aí nós fomos falar da criança, né, inclusão, né, sobre o Dia Nacional da Inclusão, né? E aí as meninas trabalharam esse livro. Eu fui em várias escolas, fizeram cartaz bem grande, colocaram na parede, e aí eu fui falar do livro. Aí eu fiz o boneco igualzinho, fiz a cadeira, fiz 2 bonecos, igualzinho, os 2 meninos, que os 2 irmãos, porque os 2 são irmãos, entendeu? Uhum. E aí, menino, quando eu cheguei, a diretora falou assim, Sara, espera aí que eu vou lá pegar o Luiz, o menino representado, né? Espera aí que eu vou lá pegar o Luiz. Espera aí que eu vou pegar. Não mostra agora, não. Menino, quando o menino viu ele, a cadeirinha de rodas e o boneco, é só você ver. É só você vendo para você ver a emoção do menino. Ele olhou com aquele olhinho, foi aquele sorriso, como ele sentiu assim, sou eu, aí ele sentiu representado. Quando eu mostrei os 2 bonecos, eu contando a história e contei a história dele. E a diretora falou, vou lá pegar ele. Ela chegou com ele, com a Belinha aqui na cadeira, e que eu botei o boneco perto dele na cadeirinha. Se você vê a emoção desse menino, eu tenho até a foto com a professora dele. Você vê a coisa mais linda. Ele sentiu assim como se fosse, sou eu aqui, gente. Igualzinho a emoção dele, Luiz. E as crianças também empurrando ele, é a emoção, sabe? É muito gratificante. E esses 2 livros meus são assim,
são crônicas, né? Esse aqui da Chão da Escola e um indiozinho também. E você acha que tem conseguido, assim, despertar os meninos, assim, para ser leitores, né? Você está conseguindo, aos poucos, assim, colocar o livro na vida deles, para eles realmente continuar, assim, se interessando pelo livro? Então, e a gente, da escola que eu trabalho, eu tive um dia desse lá na sala, né, quando foi um indiozinho, e aí a mãe falou assim, na escola que eu tive, aqui, ele quer ser escritor. Você aqui, tia Sara, escritora. Eu falei, eu também quero ser escritor. Eu falei, tia Sara, ele escreve também. E ele gosta de escrever. E ele falou assim, eu vou ser igual a tia Sara. Eu vou ser igual, e ela, como mãe, comprou o livro. Eu vou ser igual a tia Sara. Eu vou escrever. Então, quer dizer, isso é gratificante, né? Das crianças dele, assim, a professora, minha professora, até os meninos da escola, sabe, do consultório. O tio adora escrever, tio. E eu vou ser escritor. Então, isso é muito bom, sabe? A gente influenciar, né? Então você realmente está conseguindo influenciar aí. É uma sementinha, né, Luciano? É uma sementinha que a gente planta e que a gente lança, né? Que a gente semeia, né? Nem todas você sabe como é que é, né? A gente planta, mas muitas, né? Nasce, né? E a gente deixa... O nosso papel é realmente plantar a semente, semear, né? Nosso papel é semear, né? E já que você escreve também poemas e tal, e você está com seus livros todos aí perto, aí você podia ler um poema seu para a gente aí? Então eu vou ler de um que fala do amor. Uhum. Deixa eu ver aqui. Vou achar um aqui, que ele é pequenininho, e ele fala de amor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tá no Amor de Mãe. Tá no Amor de Mãe, mas ele fala... Não vou ler o de Amor de Mãe, não. Vou falar de amor. O amor. Esse aqui fala, ó. O amor. O amor pela vida. O amor por acordar de manhã e ver o sol brilhar. O amor pela natureza, quando você chega na janela e vê os pássaros cantarem um canto para te alegrar e te fazer sonhar mesmo acordado. O amor pelas flores do jardim, que floresce a cada amanhecer. O amor pelo esposo, esposa, te acaricia mesmo em dias ruins, te dando força e carinho. O amor pelos filhos que aos poucos vão crescendo, criando asas e voam, te deixando na saudade. O amor pela cama macia e aconchegante que te ampara quando a noite chega. O amor pela chuva que cai e chega de mansinho, e fria no inverno, correndo suavemente, enchendo os rios e fazendo florir as flores. O amor por um beija-flor que todas as manhãs chega na varanda para nos alegrar, fazendo nosso dia mais bonito. Assim o amor, que nasce no coração de cada ser, mostrando a alegria de viver. Que bonito, hein? Maravilha, Sara. Texto lindo seu. E esse como está que as nesse livro aqui. É a antologia? Esse aqui está nessa antologia aqui, da Amor. Da editora Jordem? É uma coletânea Mulher-Mãe, da Neuza Jordem. Tem 3 textos meus aqui. Esse amor de mãe, esse amor e o amor de mãe. Isso. E como que as pessoas fazem para conseguir adquirir as suas obras? Qual o melhor caminho? Pelo Instagram? Como é que é? Essa antologia já não tem mais, né? Que nós já não tem nenhuma antologia. Então, meus livros, no Instagram, pelo Instagram, ela está no Amazon também. Os dois, Encontro de Corações e o Indiozinho está na Amazon. E tem na livraria, tem a livraria aqui também, em Itapuã, que é Arco-Íris, Casa Arco-Íris, né? Muitos já compram ali, que às vezes eu encontro pela rua. Ô, tia Sara, eu comprei seu livro. E comigo, né? No meu Instagram. Depois eu vou falar aqui o seu Instagram, lá, o seu arroba no Instagram, se a pessoa quiser adquirir. Arroba Contos_Sara. Arroba Contos_Sara. Tá, depois eu vou reforçar aí o nome do seu Instagram, a pessoa pode te mandar um direct lá para adquirir. Isso, isso.
E eu vendo por aí, Você onde eu vou na feira, né? A gente vai você nas tá com algum feiras, tem outro feiras. livro? Tá com algum outro livro no forno? Tô. Ah, você Vou falar, falou, né? Você tem 3, né, já? eu tô com um que está quase pronto. Esse fala sobre a importância de contar história, que já era para ter lançado há muito tempo, que foi um trabalho de pós-graduação que eu fiz, e quando a gente vai na formação, então a gente fala que eu conto história e fala da importância de contar história na educação, né? A importância de contar história, né? E esse aqui já está quase, é esse aqui, ó. Fala da prática de contar história na educação. Esse aqui já está lá com a Neuza já, e eu estou esperando sair uma. Você sabe como é difícil, né? A gente tem que ter dinheiro, né? Então, já tem um tempão. Então, quando eu dava formação aos professores, então eles sempre me falavam, me pediam, né? E eu, quando eu fiz minha pós-graduação, então cada um tinha que falar, fazer seu TCC, falar de um tema, né? Então, a gente estava assim em grupo. E eu falei assim, gente, como é que eu vou falar? Aí eu pedi minha orientadora, eu falei assim, eu posso fazer sozinha? O meu sozinha? Ela falou, pode. Eu falei, eu quero falar um tema que eu domino, né? Porque na época eu era coordenadora de escola, eu não estava ainda na sala, eu não estava na sala de aula, eu estava na coordenação. Mas eu contava história. Eu ia nas escolas contar história. Então eu falei com ela assim, eu posso falar um tema, o meu tema? E aí ela pegou e falou, eu falei assim, eu posso escolher fazer sozinha? Ela falou, pode. E aí, então, eu falei assim, eu quero falar uma coisa da história, da importância de história. E aí eu comecei a pesquisar. E fiz uma pesquisa teórica, porque não adianta eu falar para você que é importante contar história para desenvolvimento da linguagem, para interação, se eu não tiver embasamento teórico, né? Então, eu posso falar o que for para você que é importante isso, que eu falo para você que é importante para isso, para interação, para acalmar. Mas se eu não tiver embasamento teórico, não vai valer nada, vai por terra, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei, então, fiz uma pesquisa teórica, esse livro aqui, que vai falar da importância de contar a história, fiz uma pesquisa teórica de todos os escritores que falam da importância da contação de história. Que era, até então, na época, era muito difícil, não tinha contador de história, entendeu? E então eu comecei a pesquisar vários teóricos, entendeu? Que falam da importância da linguagem, da literatura, do desenvolvimento da criança. E aí saiu esse aqui. E quando eu dava formação, quando eu dava formação dos professores, eu fazia slide, né? E jogava e colocando só os tópicos, né? E aí as professoras, Sara, por que você não faz um livro para a gente falando sobre, né? Sobre a importância, essa importância, né? E aí eu fiz. Tá lá para ser. Esse vai ser, desde o ano passado, é o próximo que vai sair. E tem 2 infantis também, que eu estou esperando esse projeto de lei aí, né? Para ver se sai. Mas uma hora sai, né? É o Agora vai que, sair. é o que ajuda a gente, às vezes, são essas leis de incentivo, né? Mas às vezes a gente demora a conseguir, mas uma hora sai aí. Você escreveu nesse Paulo Gustavo, nesse agora? Eu não sei, eu sempre jogo na mão, porque eu sou preguiçoso para ficar mexendo com isso. Eu joguei na mão da Suzy Nunes. Ô, Suzy, vê aí se dá para me inscreve aí, fazendo favor aí. Não, agora eu ganhei, você sabe, né? Eu estou esperando até agora, não saiu a verba. Eu Mas ganhei. então vai sair, se você ganhou, né? Vai demorar, mas Não, sai. eu já entreguei os documentos todos lá já. E esse projeto de contar e cantar. Aí já saiu, já entregamos os papéis todos, está esperando só a verba sair. Que é esse projeto de contação, de história, que vai ter, mas não vai ser nas escolas, não. Esse projeto vai ser assim, eu vou nas instituições, por exemplo, hospitais, infantil, entendeu? No hospital por exemplo, na PAI, no Pestalozzi, entendeu? Então, aí vai ser logo, estou esperando sair a verba para a gente começar a trabalhar esse projeto. Mas já está tudo aí. certo. O importante é que. E eu fui premiada no terceiro lugar com esse. Então, tá garantido aí. Vai sair em breve, teremos outra obra aí. É isso aí, Agora Sara.
E eu me inscrevi também naquele da Sedu, que teve lá em Vitória também, né? Para publicar os livros, ver se sai para mim publicar meu livro. E que a Vitória muito está querendo esses livros, mas aí as escolas às vezes não têm condição, né? E vamos ver se eles colocam nas escolas, né? O importante eu é consegui, isso. ano passado eu consegui lançar uma antologia com os meninos da escola que eu trabalhei. Aí a gente fez um trabalho bacana, fizemos uma antologia e a escola conseguiu a verba, fizemos um lançamento chique lá, bonito. Então, me realizei agora no final de 2024. Mas Eu é fiz isso aí. antologia. Eu fiz antologia com meus meninos, muito antes de eu entrar para a literatura. Eu fiz com as crianças Nós e a Natureza. Tem um livro até hoje aqui. Cada criança escrevia uma poesia, e ele escrevia no papel e me dava, e eu fui digitando, e aí montei um livro com eles, e eu fiz o relax ecológico, que eles abaixam a cabeça, e eu ia contando a história. Eu ia contando a história, falando assim só de lugares onde a gente estava passando, estou passando na beirada do rio, e nessa rio tem muitas árvores, pássaros, animais, peixes. Menino, depois que eles abriram o olho, vamos ilustrar agora onde nós passamos. Se você vê o livro, aí eu escrevi, depois montei o livro, fiz um, e sabe que na época a CST, ela mandava uma Kombi para a gente, que era tipo uma biblioteca ambulante. E aí ela ficava uma semana, 15 dias em cada escola. Aí ela gostou do meu livro. Ela pegou o meu livro e fez umas 20 cópias e deixou lá na biblioteca lá. E aí ela saiu, todas as escolas mandou, fez calendário, saiu no jornal sobre a poesia das crianças. E eu tenho esse livro até hoje, que eu fiz com eles aí, acho que foi 2000, 2010, 2009, não sei. E esse foi o primeiro livro que nós fizemos, essa antologia que eu fiz com as crianças, muitos anos atrás. É bom demais fazer isso com as crianças. E eles adoram, e as mães chegavam lá, teve dia de autógrafo, secretária de educação foi lá, e as mães encantadas, tia Sara, como é que você fez isso? Como é que fiz? Fazendo, né, querida? E cada um escrevendo. Terceiro ano escrevendo poesia, tem um livro aí até hoje. As crianças escrevendo o livro delas. E aquela emoção, sabe, deles ir lá, pegar o livro e levar para casa, ler a poesia para os pais, meninos que eles escreveram, sabe? Isso é gratificante. Eu passei por essa experiência também, foi bom demais. É gratificante, né, Luciano? Você saber que ia a fotinha dele. Nossa, eu tenho aqui até hoje essa antologia. Beleza, Sara. Para finalizar, eu queria que você indicasse um livro para os nossos ouvintes. Um livro aí que você gosta, que você acha que eles deveriam ler também. Deixa eu ver, um livro que eu estava lendo, estava até na minha cabeceira, é de Augusto Cury, que eu leio, já li 1000 vezes. Não sei se já leu. Não. Augusto Cury. Não, nunca li. Tenho até vergonha de falar, mas nunca li Augusto Cury. Lê ele que você vai ver. Pais brilhantes, professores fascinantes. Esse é meu livro de cabeceira, de Augusto Cury. Pais brilhantes, professores fascinantes. Tem tudo que você quer. Tudo que você quiser, você vai lá, você fala assim, está falando para mim isso aí. Tudo que você procura nesse livro. Pais Brilhantes, eu estou com muitos livros lá que eu estou lendo, já li o livro da minha amiga Deane, da Sandra Lúcia, eu também leio muito minhas colegas, Deane, essas minhas amigas eu já li todos, né, da Divani, da Faustinha, eu leio o livro delas todas. Só não leu o meu ainda. Só não leio o seu que eu estou querendo, né, que eu não tenho para ler. Quando a gente se encontrar na próxima vez, eu te entrego um. Então, se falta o seu, mas da Deane eu já li todos eles. Deane também é famosinha na literatura. Né? Minha amiga, gosto daquela menina de Sara, obrigado aí pelo papo, foi bom conversar com você. Valeu aí por esses minutos aí de conversa. Eu que te agradeço e obrigada por incentivar também, né?
E esse é o papel do escritor, do leitor, também nós valorizar nossos colegas, né? E plantar a sementinha, né? Semear, né? E a gente tem que semear a semente do letramento, da leitura. Que a uma hora a gente chega lá, tá bom? Muito obrigada a você pela atenção, pelo carinho, tá bom? Bom trabalho para você, sucesso aí. Eu também. Tchau, tchau. Tchau. Só reforçando, você pode adquirir as obras da professora Sara Ferreira Reis com a própria autora em seu Instagram, que é o @contos_Sara. Não deixe também de conferir a revista digital mensal Literatura ao Máximo. Siga o Instagram da revista no @Literatura ao Máximo e confira as publicações. Bom, por hoje é só, leitores. Compartilhe esse podcast com seus seguidores e amigos e até o mês que vem.